Só começar a gravar para a gente iniciar. Beleza, então nessa disciplina a gente vai aprender o quê, né? A gente vai aprender como que o profissional ele deve se portar, né, durante o seu exercício profissional. Então a gente vai ver as questões que norteiam o exercício da profissão farmacêutica. Essas questões elas são baseadas por um documento, vamos dizer assim, chamado Código de Ética, tá? Para que serve o Código de Ética, né? O Código de Ética, ele é um código em que ele vai dar para a gente os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas proibições e como que a gente deve se portar no exercício da profissão, como que a gente deve se portar em relação aos nossos pacientes, como que a gente deve se portar em relação a outros profissionais, como que a gente deve se portar em relação a informações, a processo informativo e assim sucessivamente, tá? Quando a gente vai estudar deontologia, né, a gente tem que entender dois conceitos iniciais que a gente chama de ética e moral, tá? Exatamente porque o nosso código ele é baseado em princípios. Esses princípios eles são princípios de uma sociedade. Esses princípios são princípios legais, né, baseados em como que essa sociedade se organiza, e com base nesses princípios é o que o profissional ele vai tomar as melhores decisões de modo, né, a trazer o benefício para o paciente, né, lembrando aí que uma das obrigações aí éticas e profissionais do farmacêutico é sempre prezar pelo bem-estar do paciente e em relação também à sociedade, aos outros profissionais e ao próprio desempenho da profissão, tá? Então, quando a gente fala de ética e quando a gente fala de moral, a gente pensa numa historinha que ela é bem interessante, né? Então, se vocês derem uma lidinha aí do lado, vocês vão ver que essa historinha ela é assim, né? O Calvin e o Haroldo são dois personagens de uma revista em quadrinho e eles começam a ter uma conversa, tá? Então, o Calvin fala assim para o Haroldo, né? Hoje na escola fiquei na dúvida se colaria ou não na prova. Perguntei-me se era melhor fazer o que é certo e bombar ou fazer o incorreto e passar. Por um lado, o sucesso merecido não dá satisfação, mas por outro lado, o insucesso merecido também não dá. É claro que todos colam em algum momento, torcendo para não ser pego, o que raramente acontece, mas isso não justifica colar. Depois pensei, ora, uma colazinha não é lá grandes coisas, não vou prejudicar ninguém. Mas depois pensei se seria justo racionalizar a minha recusa em aceitar as consequências de não ter estudado. Ora, no mundo real, as pessoas importam-se com o sucesso, não com os princípios. No entanto, talvez seja por isso que o mundo está essa confusão. Que dilema! Que é que decidistes? Nada. Fiquei sem tempo e entreguei a folha em branco. Seja como for, o teres a consciência dessa questão é uma vitória moral. Pois é, fiquei com peso na consciência de colar na prova de ética. Então, se vocês observarem, né, o Calvin, ele ficou na dúvida, né, se ele deveria ou não pescar na hora da prova, e isso gerou para ele um conflito, né? O que que ele queria? Tirar a nota boa e não aprender, né, e tá utilizando um meio ilícito, ou ele deveria tirar a nota baixa e aceitar a consequência pelo fato dele não ter estudado. Então, no momento, né, bem no finalzinho, ele diz assim, ora, no mundo real, as pessoas importam-se com o sucesso, não com os princípios. Exatamente no momento que ele faz essa reflexão, ele está tendo um conflito ético, né? E aí, eu passo e por um meio lícito, através de uma pesca, de uma cola, ou eu tiro nota baixa, né, pelo fato de não ter estudado, mas pelo menos eu vou agir de forma correta. E ele faz exatamente essa colocação que o mundo hoje ele pensa muito na questão dos resultados, mas ele não pensa nos requisitos, né, nos princípios que são aplicados, e por isso ele diz que o mundo ele está uma bagunça, como a gente vê esse mundo hoje, em que as pessoas, a palavra das pessoas não vale muita coisa, as pessoas elas enganam, elas tentam tirar proveito de outras pessoas menos favorecidas, menos instruídas, e assim sucessivamente. E durante o exercício da profissão, vocês como farmacêuticos, né, vocês terão aí contato com diversas pessoas, com diversas instituições, e muitas das vezes essas pessoas elas vão estar fragilizadas pela questão relacionada à doença dela ou de alguém que ela acompanha, um pai, a mãe, um filho,
marido, uma esposa, tá? E elas vão buscar, né, de uma forma de confiança, elas vão ver vocês como um profissional que vai poder ajudar ela durante, né, esse processo de recuperação da saúde ou de manutenção da saúde e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Durante o desenvolvimento da profissão, muitos profissionais, eles agem de forma não ética, né? Eles não respeitam alguns princípios fundamentais. Vamos para alguns exemplos aqui para vocês entenderem, antes de eu começar a falar dos princípios. Por exemplo, eu me lembro que certa vez, uma pessoa que trabalhava num laboratório chegou para mim, né, um amigo próximo chegou para mim e disse assim: Ah, tu nem sabe quem foi hoje no laboratório fazer um exame de beta-HCG. Aí, na hora que a pessoa terminou de a frase, eu falei assim: Olha, nem quero saber, porque o que acontece lá no teu âmbito profissional, ele não diz respeito a mim. Apesar de eu ser farmacêutico, mas eu não trabalho na tua empresa, e as pessoas que vão para lá, elas merecem, né, estar resguardadas aí pela questão relacionada ao princípio de sigilo. Então, não é porque é uma pessoa conhecida nossa ou conhecida de você que você tem o direito de revelar essa informação. Você não sabe se essa pessoa, né, te deu o direito. Ela, quando foi lá fazer o exame de beta-HCG no seu laboratório, ela espera que isso, né, isso pode ser uma coisa que possa constranger ela, isso pode ser uma coisa que ela não está ainda preparada, então você tem que manter isso. Da mesma forma, acontece quando a gente está na farmácia, né, que vem aquele paciente que é um paciente com menos condições financeiras e ele pede um medicamento que foi prescrito pelo médico e a gente sabe que aquele medicamento é mais caro e que existe um outro medicamento mais barato, né, dentro da mesma linha, por exemplo, como um genérico, e a gente acaba se fazendo omisso por não comunicar isso ao paciente. Ah, mas o paciente não perguntou. Ou então, o médico prescreveu isso, então eu estou atendendo a prescrição do médico. Tá? Mas imagina que muitas pessoas, às vezes, elas deixam de fazer um tratamento exatamente pelo fato, né, daquele tratamento ser dispendioso para elas. Algumas pessoas podem pagar, ok, mas outras não podem pagar. Então é um cuidado que a gente tem que ter aí, porque durante o desenvolvimento da nossa profissão, a gente vai trabalhar com pessoas. Essas pessoas elas poderão ser pessoas que vão compartilhar um ambiente de trabalho com a gente, médicos, nutricionistas, enfermeiros, outros farmacêuticos, administradores e assim sucessivamente, tá? E a gente também vai compartilhar esse ambiente de trabalho com as pessoas que a gente atende, com os nossos pacientes, né, que vão buscar a gente ou porque querem uma medicação, ou porque querem fazer um exame, ou porque querem uma orientação. Então é necessário que o profissional farmacêutico ele não se utilize da sua condição de profissional, de detentor de conhecimento dentro da parte de medicamentos, de alimentos, de análises clínicas, para se favorecer em relação às pessoas que ele atende ou a outros profissionais. Por isso que todo o nosso processo, né, todo o nosso desenvolvimento profissional, ele é baseado no que a gente chama, né, de princípios éticos ou princípios bioéticos, né? Então, o que seria a ética para a gente? A ética é a ciência da moral. O que é a moral? Né? Para a gente poder entender ética, a gente tem primeiro que tem que entender o que é moral. Então, o que seria moral? Moral é um conjunto de normas, né, aceitas por uma sociedade. O que é interessante? A moral, ela depende muito da sociedade que adota ela, e ela também ela é baseada no tempo, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, há 50 anos atrás, se uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa não, se um homem encontrasse a mulher traindo ele e ele atirasse na mulher e no marido, né? E no amante, ele não seria preso. Estava previsto, inclusive, no nosso Código Penal, e tinha um artigo chamado Legítima Defesa da Honra, né? Então era considerado. Só que a gente sabe que matar uma pessoa, né, não é certo, porque a vida humana é uma coisa preciosa. Então, a moral, né, por exemplo, andar nu, né, é uma coisa certa? Para a gente aqui, né, para as pessoas ocidentais, não é certo, né? Seria escandaloso tirar toda a roupa e andar na rua nu. Mas, por exemplo, para os índios já é uma coisa natural, né? Para as pessoas que fazem nudismo já é considerado uma coisa natural, eles já não veem maldade na pessoa estar expondo o corpo e assim sucessivamente. Então, a moral é exatamente esse conjunto de normas, né, aceitos por uma sociedade.
E o que é a ética? A ética é uma parte da filosofia, né, que tem por objeto avaliar se esses julgamentos, se esses valores que são aceitos pela sociedade, se eles são corretos ou não. É exatamente lá na história do Calvin, que eu mostrei para vocês ainda há pouco, no momento que ele diz assim: seria correto eu passar, independente do meio, é por isso que o mundo está dessa forma. O que ele está fazendo? Ele diz assim: olha, todo mundo faz isso, mas será que o que todo mundo está fazendo é correto? Exatamente, ele está fazendo um julgamento, né, sobre valores que são aceitos por uma sociedade. Então, ele está fazendo um julgamento sobre a moral, né, que é aceita por uma sociedade. Por exemplo, né, para os estudantes, colar numa prova, eles não acham, né, para alguns estudantes, eles não acham errado. Mas lembre-se, né, colar numa prova você não tem um aprendizado, você não estudou. Quando você se tornar um profissional, você vai se tornar um profissional incompleto, um profissional sem entender, sem conhecer, né, aquilo que foi passado para você quanto estudante. Então, a ética, ela faz isso. Por isso que quando a gente vai trabalhar na questão do âmbito profissional, a gente tem o que a gente chama de código deontológico, né, que é exatamente o quê? É a transcrição desses princípios éticos para o desenvolvimento da profissão. Então, se a gente for avaliar, né, o que seria a ética? Né? A ética é um conhecimento que ele se preocupa, né, com o fim que deve se dirigir à conduta humana, né, tendo cuidado com os meios que o ser humano utiliza para poder alcançar esses fins. Então, a ética é a racionalização do comportamento humano, né? Então, a gente tem um conjunto de princípios, né? Esses princípios, eles podem vir de diversas correntes. Podem ser princípios de uma sociedade, podem ser princípios religiosos, podem ser princípios, né, de um grupo específico e assim sucessivamente. Então, o objetivo da ética é exatamente dar fundamento para o comportamento humano, né? Então, isso é necessário, isso é exatamente essa avaliação do comportamento humano, né? Que os filósofos e os estudiosos eles dizem que é o que nos separa dos animais, né? Exatamente por quê? Porque os animais eles agem por instinto. Os animais eles vão agir baseado na natureza deles. O ser humano, né? Apesar de ser também um animal, mas nós somos animais racionais, exatamente por quê? Porque nós conseguimos ponderar as nossas atitudes e as nossas ações, né? E nem sempre as nossas atitudes e as nossas ações elas são corretas ou elas vão trazer benefícios para outras pessoas e até para a gente, né? Às vezes as nossas atitudes elas são egoístas, às vezes as nossas atitudes elas vão prejudicar a natureza, elas vão prejudicar a sociedade e assim sucessivamente. Então, o objetivo da ética é exatamente esse, fazer essa avaliação. E como a gente vai desenvolver uma profissão, a gente não pode desenvolver essa profissão baseado naquilo que a gente acha correto, né? Quando a gente pensa que algo é correto, que é uma convicção nossa, né? Seria moral, tá? Então, a ética, ela se baseia naquilo que é correto para toda uma sociedade, para aquilo que traz benefício para o ser humano de forma individual, mas também traz benefício para o ser humano de forma coletiva, tá? Então, o nosso código deontológico, né, ele é exatamente isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os princípios da ética, né, em que a ética ela vai nortear os atos, né, e a orientação para que o homem ele possa trabalhar com retidão de caráter, né? Então ela vai estudar esses atos e a forma de aperfeiçoar o ser humano quanto ser humano, tá? Exatamente para que ele possa sempre trazer benefícios, tanto de forma individual quanto coletiva, para a sociedade e para as outras pessoas. Então, o objetivo da ética é fazer com que o ser humano ele seja bom, né? Os filósofos eles dizem que todo ser humano nós somos formados de luz e trevas, tá? E o objetivo exatamente para que a gente possa ter, né, uma sociedade boa, para que a gente possa ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento como ser humano, é que a gente conviva mais tempo com a luz, né, e não com as trevas. Quando a gente tende a ir para as trevas ou para a maldade, né, ou dependendo de qual conjunto moral a gente esteja falando, a gente acaba, né, trazendo destruição, trazendo tristeza, trazendo sofrimento para a sociedade e para nós mesmos. Então, o objetivo da ética é exatamente isso. Então, por conceito, o que é moral? Né? Então, moral ele é o quê? Ele é um conjunto de costumes e opiniões de um indivíduo ou de um grupo de indivíduo. Por exemplo, né?
se a gente for dividir as religiões, vou usar aqui o exemplo de três, né? A gente teria os ateus, que são aqueles que não acreditam em nenhuma força divina. A gente teria aí os cristãos, né, que são baseados nos ensinamentos bíblicos, na vinda de Jesus, do profeta e etc e tal. E nós temos os taoístas, né, que é uma religião aí do Oriente, ali dos japoneses, dos chineses, que eles acreditam na questão da energia, né? Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, se a gente tiver seguir os ensinamentos da Bíblia, for um bom ser humano, ajudar as pessoas, não cometer os pecados capitais que estão previstos na Bíblia, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o céu. Agora, se a gente não, se a gente for desonesto, se a gente roubar, se a gente matar, o que, que vai acontecer com a gente? Se a gente não se arrepender, a gente vai para o inferno. Então percebe, né, que a religião ela tem essa dualidade. A mesma coisa acontece lá no taoísmo, né? Tem aquele símbolo do yin yang, que é aquele círculo que tem metade preto, metade branco, e dentro da metade preta tem uma bolinha branca, e dentro da metade branca tem uma bolinha preta, né? Exatamente por quê? Porque ali mostra exatamente essa questão das luzes, das trevas, eles acreditam na questão da energia, a questão do renascimento, do karma. Ah, se você foi mal e você, por exemplo, você foi um traficante de escravos, quando você voltar na próxima vida, né, o teu karma vai estar lá acumulado, e você vai voltar agora como o quê? Como escravo, exatamente para que você aprenda que aquilo que você está fazendo não é o correto. Então, a vida ela vai te ensinar, te fazendo voltar para pagar aquilo que você deixou como conta. Então, a moral, né, esse costume, esse conjunto de costumes e opiniões que ele é aceito por um indivíduo, né, ou por um conjunto de indivíduos. Então, ele é um conjunto de regras considerados para aquela sociedade, para aquele indivíduo, como universalmente válidas, né? Então, ela vai tratar das questões dos deveres do homem para com seu semelhante, para consigo mesmo, né? Já a ética, quando a gente vai lidar com a ética, né? A ética é exatamente o quê? Ela é uma reflexão sobre o comportamento, sobre a moral. Então, por exemplo, lá nos países árabes, se uma pessoa rouba, né? Qual é a punição para essa pessoa que rouba? É exatamente cortar a mão dessa pessoa. Se essa pessoa matar outra pessoa, né, qual vai ser a punição para ela, né? Ela vai ser morta. Exatamente que eles têm lá o que chama de lei de talião, né? Olho por olho e dente por dente. Então, se você mata uma pessoa. Mas aí eu pergunto para vocês, matar é algo correto, né? Não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista de ser humano. Tirar uma vida humana é correto? Né? Então, se a gente parar para pensar e for fazer as avaliações, né, dos costumes que são aceitos por uma sociedade, nem sempre os costumes aceitos eles são os costumes corretos. Exatamente porque a gente vai avaliar e dizer assim, ah, mas torturar uma pessoa porque uma pessoa roubou não é certo. Para algumas pessoas elas acham que isso é correto, mas se a gente for avaliar quanto ser humano, a gente vai perceber que isso não é uma verdade, que isso não é certo. Então, quando a gente vai fazer a avaliação da ética moral, né, o que, que seria a moral? Ela seria o conjunto das prescrições destinadas, né, de regras de uma sociedade, valores, normas, comportamentos, para regular, né, o convívio individual e coletivo, exatamente para que para que possam ser resolvidos os conflitos. E a ética, ela é exatamente já o que? Ela é uma reflexão. Será que esses costumes estão certos? Será que esses costumes, será que essas normas, elas não precisam evoluir? Será que elas não precisam ser mudadas? Será que o ser humano, de fato, né, ele é bom? Ou será que o ser humano, de fato, ele é mau? Ou será que um ser humano mau pode se tornar bom e vice-versa? Então, exatamente essas reflexões, né, sobre a natureza do bem e do mal, essas questões sobre os princípios impostos pelo homem dentro da sociedade, elas são exatamente, né, o que a gente chama de estudos da ética. Então, se a gente puder observar, a ética e a moral elas são bem distintas, mas uma depende da outra, né? Então, a moral seria lá o conjunto de normas e costumes aceitos por uma sociedade, por um conjunto de indivíduos, e a ética é exatamente a avaliação se esse conjunto de normas, se esse conjunto, né, de costumes, eles estão corretos. Será que isso de fato traz o bem para a sociedade? Será que isso não favorece de forma individual alguém e desfavorece de forma coletiva? Então, o objetivo da ética e da moral é exatamente isso. Então, por conceito, moral, conjunto de condutas e normas, né, que tu, eu
e alguns dos que nos rodeiam costumam aceitar como válida, né? Ética é a reflexão de saber o porquê consideramos isso válida, né? Como comparação com outras morais assumidas por pessoas diferentes. Então, a ética, ela é exatamente ela é a parte da filosofia que nos coloca esses questionamentos. Será que o que eu estou fazendo é correto? É aquele momento em que você está lá na farmácia e uma pessoa lá menos favorecida financeiramente precisa comprar um medicamento e você está com o medicamento, sabe que aquele medicamento é mais caro, é aquele momento que você para e pensa, será correto eu ganhar aqui porque eu estou vendendo medicamento mais caro, ou será que o correto é eu oferecer para ele um medicamento genérico que é mais barato para que ele possa fazer o seu tratamento? Tá? Então, exatamente o momento em que você para refletir se as suas atitudes, se os teus comportamentos eles são corretos ou não, mesmo que você vá contra, né, os comportamentos ditos aceitos por uma sociedade, no momento que você faz essa reflexão, é porque você está colocando exatamente os teus princípios éticos, tá? Em voga, você está colocando os seus princípios éticos, né, para funcionar. Então, o objetivo da moral e da ética é isso. Quando a gente fala das questões relacionadas à deontologia, né, que é o estudo dos princípios, das normas e das leis profissionais, a gente está tentando direcionar para que a gente possa dizer assim, olha, todo profissional, quando ele vai se comportar, por exemplo, o caso que eu dei para vocês lá do amigo que queria comentar quem tinha fazer o beta-HCG. Já imaginou se tudo que acontece dentro de uma farmácia, tudo que acontece dentro de um laboratório, a gente for contar para as pessoas que não tem nada a ver com o ambiente profissional, né? Ou então, se a gente só pensar em ganhar dinheiro em detrimento lá da recuperação da saúde dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Então, para evitar que os profissionais eles tomem escolhas próprias, né? O nosso conselho de classe, no caso aí do nosso CRF, junto com o CFF, que é o federal, a gente vai ver na aula de amanhã as instituições e como que elas, né, se comportam em relação ao profissional, o que, que elas podem fazer em relação ao profissional, né? Exatamente o nosso código de ética, ele é editado exatamente pelo Conselho Federal de Farmácia, para quê? Para que ele possa, baseado em princípios éticos e bioéticos, em princípios que são baseados na moralidade, eles possam nortear o comportamento do profissional durante o exercício profissional. Por isso que vocês vão ver que, além de ter as questões relacionadas à ética e à moral, a gente também tem, baseado no nosso código deontológico, as questões legais. Então, por exemplo, vender um medicamento sem receita, tá? Pode prejudicar um paciente? Pode. A gente está ferindo o princípio ético? Tá. Mas vender um medicamento sem receita também fere uma lei. Se vocês pegarem lá a Lei 5991, que é a que norteia, que a gente vai ver que é a lei geral sobre o comércio de drogas, insumos correlatos, vocês vão ver lá que está previsto que todo medicamento que tem uma tarja, tá? Tudo bem, Matheus. Eu vou já terminar, tá? Essa aula inicial, mas eu vou colocar lá, vai ficar disponível no YouTube, tá? E exatamente essa questão lá, se vocês forem perceber, que o profissional, se ele cometer esse ato, ele também vai ter as implicações legais. Então, a deontologia profissional exatamente ela é o conjunto dessas avaliações da norma, né, das normas legais, saber o que que o farmacêutico deve ou não fazer e como que ele deve se comportar, tentando, né, da melhor forma possível, trazer sempre o benefício, tanto para o paciente quanto para a sociedade. Então, se a gente for definir deontologia profissional, ela seria o quê, né? Seria a avaliação, tanto a ética como a moral, né, ela tem um sentido eminentemente prático, né? Só que a ética ela é um conceito mais amplo, né? Ela é uma avaliação desses costumes, ela é uma avaliação da moral. E a moral é esse conjunto de regras, valores, proibições, tabus, tá? E exatamente quando a gente faz essa avaliação durante o desenvolvimento profissional, respeitando os códigos legais, é exatamente que é a área de estudo da deontologia. Então, como é que o profissional, quais são as normas que o profissional deve seguir e como que o profissional ele deve se comportar em relação a essa norma, mas principalmente como é que ele deve se comportar em relação ao benefício do paciente dele. Então, a deontologia ela faz exatamente isso. Então, o que seria a deontologia? Né? Então, a teoria do dever
no que respeita à moral. Então, um conjunto de deveres que impõe certos grupos de profissionais, por isso que a deontologia ela não é voltada apenas para a sociedade, ela é voltada para as questões, né, de como um grupo de profissionais ele vai agir. Nem todas as profissões elas têm códigos deontológicos, né, que elas precisam estar aí relacionadas a uma classe organizada, então regulamentada, tá? Então esse conjunto de deveres que são impostos aos profissionais, o cumprimento da função, por exemplo, né, deontologia dos farmacêuticos, deontologia dos médicos, dos engenheiros, dos jornalistas, elas baseiam o comportamento em como que os profissionais eles devem, né, se comportar. Então, o que seria a deontologia para a gente? A deontologia ela seria o estudo, né, a ciência, né, também lá do grego, né, de significa necessário, conveniente, devido, né, e logos seria o conhecimento. Então, a deontologia ela é o quê? Ela é um conjunto de comportamentos, né, exigidos para que um profissional ele possa, né, ter. E nem sempre esses comportamentos eles precisam ser, né, previstos na lei, né, de o que acontece lá com um código, né, legal. Então, exatamente a deontologia vai te dizer como é que o profissional ele deve se comportar, né, no exercício da sua profissão. Então, a deontologia, o que seria a deontologia, de fato? Ela seria a ética do profissional. Então, como é que o profissional ele deveria, né, ele deve se comportar em relação, né, aos princípios éticos baseados na questão relacionada a isso. Quando a gente vai pensar nas questões relacionadas aos princípios éticos, né, a gente tem alguns princípios que são importantes, tá? E, inclusive esses princípios eles baseiam o nosso código deontológico. Então, de forma geral, que princípios seriam que princípios seriam esses, né? Então, esses princípios, eles vão nos dar a responsabilidade de como é que o farmacêutico ele deve agir. Então, o que é importante? Durante o exercício profissional, o nosso código deontológico, que é previsto lá pelo nosso Conselho Federal de Farmácia, ele diz que a gente deve se comportar sempre fazendo o quê? Preservando a vida humana, sempre evitando trazer qualquer tipo de dano, tanto de modo ao ser humano quanto ao meio ambiente. A gente não deve agir apenas movido por interesses comerciais e assim sucessivamente. Inclusive, lá na Lei 8080, que é o que prevê o SUS, ele diz assim, né? O SUS ele é um sistema que ele tem por objetivo garantir o quê? A promoção, a proteção e a recuperação individual e coletiva. Então, ela se preocupa exatamente com o quê? Com o bem-estar dos pacientes, mas também com o bem-estar da sociedade. Então, quando a gente vai pensar nas questões que baseiam o nosso código deontológico, né, a gente pensa em princípios bioéticos. Que princípios são esses? São vários princípios, né? Beneficência, não maleficência, autonomia, honestidade, consentimento livre e esclarecido, sigilo profissional, fidelidade, justiça. O que a gente não pode confundir? Esses princípios que estão sendo mostrados aqui, eles são diferentes dos princípios legais, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar na questão dos princípios legais, né? A gente teria exatamente o quê? Princípios de devido processo legal. Então, por exemplo, os nossos códigos legais, eles dizem que uma pessoa não pode, né, ser considerada culpada por um determinado ato sem antes sofrer o processo legal. Então, sem ter o direito de defesa, o direito do contraditório, tá? A nossa própria Constituição, ela se baseia nesses princípios gerais, mas ela garante para a gente na forma de códigos legais, né? Tanto que a gente tem Código Penal, Código Civil, Código Administrativo, exatamente para poder resolver esses conflitos e determinar como é que uma sociedade, o que é certo ou errado para que uma sociedade possa conviver em harmonia. Tá? Então a gente tem que ter cuidado aí para não confundir princípios bioéticos com princípios legais, né? Esse princípio devido processo legal, né? Princípio de responsabilidade individual e solidária, princípio de valorização da profissão, princípio de atualização profissional, e assim sucessivamente. A gente tem alguns princípios exatamente que eles são baseados nos nossos códigos legais. E os princípios bioéticos, né, que são esses princípios que estão aí na tela para vocês, eles baseiam exatamente o comportamento do profissional quanto ser humano, né? Agora não é um comportamento apenas por questões legais, é um comportamento com
né, finalidade de adequar o comportamento do ser humano. Então, quais seriam esses princípios? Beneficência, né? Então, o que seria o princípio da beneficência? Sempre fazer o bem. Então, como a gente tem lá no nosso código deontológico, como a gente tem lá no SUS, né? Sempre, 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 o principal beneficiário das ações do farmacêutico, ele tem que ser, né, o paciente. Então, o farmacêutico, ele sempre tem que se preocupar com o princípio máximo que está lá no SUS, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, isso que a gente chama de princípio de beneficência. O princípio da não maleficência, né, ele é um princípio meio controverso, ele parece com o princípio da beneficência, mas ele não é. Na verdade, o princípio da não maleficência seria assim: ah, Mateus quer pular da ponte. Ah, mas eu não conheço Mateus, mas Mateus quer pular da ponte. Ah, ele vai pular da ponte, não sou eu que estou empurrando ele. Né? Se ele quer pular, que ele pule. Isso seria o princípio de não maleficência, né? Então seria a não cometer um dano, né, de forma intencional ou não intencional. É aquele ditado: se você não ajudar, não atrapalha, tá? Exatamente isso que é o que a gente diz que é o chamado princípio de não maleficência. Princípio de autonomia, né? O princípio de autonomia, ele vem ligado com dois outros princípios, né? Então, para que um paciente ele possa ter autonomia, cuidado com esse termo aqui, escolher o tratamento, não é ele que tem que dizer que tipo, por exemplo, de medicamento ele quer utilizar. Não é ele que tem que dizer isso, mas é ele que tem que dizer, por exemplo, a gente tem um caso aí bem recente aí, hidroxicloroquina. Não se sabe se funciona ou se não funciona. Aí o que é que vai acontecer? O que é que o governo tem tentado fazer? Ah, vamos fazer o seguinte: tem gente que acredita, tem gente que não acredita no uso da hidroxicloroquina. Então a gente vai fazer o seguinte: o médico ele vai decidir se é necessário ou não o paciente fazer o uso da hidroxicloroquina, mas isso tem que ser informado para o paciente. Por exemplo, pode ser que o paciente, né, ele ache que a hidroxicloroquina não funciona, que tem muitos efeitos colaterais. Então o médico vai chegar para ele e vai dizer assim: olha, você está com a COVID, o tratamento que eu tenho disponível é com hidroxicloroquina. Vocês aceitam ou não fazer esse tratamento? Seria a mesma coisa, por exemplo, para um protocolo de câncer, né? E assim sucessivamente. Então a autonomia, ela vem junto com dois outros princípios, que é o princípio da honestidade, né? E o princípio que a gente chama de princípio de consentimento livre e esclarecido. Para que o paciente ele possa ter a autonomia de decidir, né, se o tratamento dele vai ser adequado ou não, se ele quer ou não fazer aquele tratamento, se ele quer ou não fazer o uso daquele produto, por exemplo, né? Você chega lá, aí o paciente quer comprar um medicamento, o medicamento tem de referência, e você oferece para ele o medicamento genérico, mas ele não sabe qual é a diferença entre o medicamento de referência e o medicamento genérico, ou alguém falou para ele que o medicamento genérico é medicamento de pobre, então é um medicamento de baixa qualidade, não presta. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ser, né, agir de forma honesta, explicar, dar as informações de forma imparcial, então tem que ter bastante cuidado com essa questão da imparcialidade, exatamente para que você possa dar as informações necessárias para ele e, com base nessas informações, ele seja capaz, né, de decidir. Então, o princípio de honestidade, né, ele deve conhecer o seu estado clínico, né, então ele não pode esconder do paciente que tipo de doença ele tem ou para que serve aquele medicamento, e o consentimento livre e esclarecido, né, que é receber as informações para que ele possa entender o que ele está fazendo, o que ele vai tomar, tá? Eles baseiam exatamente o princípio de autonomia. Então, para que ele possa exercer a autonomia dele, ele precisa ser informado de forma adequada, tá? Sem tendenciamentos, para que ele possa entender a situação e para que ele possa, dessa forma, né, decidir se aquele tratamento ele é o mais adequado ou não para ele, tá? Então, esses três princípios, eles andam juntinhos. Sigilo profissional, né? Então, qualquer informação dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Inclusive, o sigilo, ele está previsto no Código Penal, né? Infringir sigilo, ele pode trazer consequências para o profissional, tá? Exatamente para quê? Para que o sigilo, para que as informações que são dadas para o paciente, para o farmacêutico, para que elas possam, né, ser resguardadas, para que o paciente ele não seja exposto a uma situação que para ele seja constrangedora, para que seja uma, uma, uma uma situação vexatória. Então, o sigilo é exatamente isso, para não favorecer,
outras pessoas, outras empresas e assim sucessivamente. O que é importante? O farmacêutico, quando ele tiver no desenvolvimento da sua profissão, ele vai ter outros profissionais e muitas das vezes esses outros profissionais eles vão estar sob tutela do farmacêutico, tá? Então o farmacêutico muitas das vezes ele vai gerenciar uma equipe, ele vai ter técnicos com ele vai ter outros farmacêuticos com ele, assim como ele vai ter outros profissionais que serão gerenciados por ele. E o sigilo profissional não é só dele, o sigilo profissional tem que ser da equipe que trabalha com ele. Então, esse é um dos princípios que tem que ser mantidos, né? Fieldade é um outro princípio em que o farmacêutico ele tem que ter cuidado para que os interesses econômicos eles não perpassem, né, os benefícios para o paciente, né? É um dos princípios que a gente tem muito quebrado aí. Muitas das vezes o farmacêutico ele se preocupa mais com a venda do que com o tratamento e o cuidado do paciente em si, tá? Então, um cuidado que a gente tem que ter. E justiça, né? A obrigação de tratar as pessoas de acordo com o que é moralmente correto e adequado, sem que haja distinção. Inclusive, isso é um dos princípios universais de que não haja distinção. Ah, porque eu vou atender primeiro o paciente que é mais rico, porque eu vou ganhar mais dele do que o paciente que é mais pobre. Ou, ou então o meu laboratório ele presta serviço para o SUS e presta serviço para o particular. Eu vou dar mais benefícios para o particular do que para o SUS, porque eu vou ter mais clientes lá, porque eu vou ganhar mais dinheiro lá. Então, o princípio de justiça ele é muito, 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 muito importante das questões relacionadas a isso, tá? Então, é importante aí que esses princípios eles estejam baseados. Então, o objetivo desses princípios é exatamente fazer o quê? Ter uma profissão regulada, né, de forma que o profissional ele haja de forma correta, ele pense nas questões relacionadas ao paciente, tá? E esses princípios eles vão dar base ao que a gente chama de código de ética, que é o que a gente vai ver na nossa aula amanhã, e também, né, ele é baseado em outros códigos legais, né? Então, Código Penal, Código Civil, que vão determinar como que o ser humano ele deve conviver em sociedade, caso ele não haja conforme os postulados profissionais, conforme ele não haja conforme os postulados legais, ele pode sofrer, né, sanções e penalidades. Até aqui, tudo bem? Josi, tudo bem? Entendido até aqui? Ok, nossa aula de hoje vai até aqui, tá? Amanhã a gente vai estudar o código de ética. E se não tiver nenhuma dúvida, bom dia e até mais. Alguma dúvida, Josi? Parar a gravação.